de Deus Pai. Amém. Pode tomar assento. Jesus Cristo é o maior estímulo, o maior incentivo para que nós, seus discípulos, vivamos em humildade, abnegação e obediência. Por que ser humilde? Olhe para Jesus. Por que ser abnegado? Por que dizer não às suas próprias vontades? Olha para Jesus. Você vai entender o porquê. Por que ser obediente? Olhe para Jesus. Em Jesus você vai ter sempre bons motivos para ser humilde, abnegado e obediente. Veja, irmãos, aqui existe uma bomba. Vamos tentar aqui chamar a atenção dos irmãos, para a relevância do que o Espírito de Deus nos trará ao coração nesta noite, tendo por base esse texto. Isso aqui vence Satanás, irmãos. Isso aqui subjuga o inferno. Isso aqui põe o diabo debaixo dos seus pés. Sim, coloca. Se você está unido a Cristo, porque você está unido a Cristo, sendo Jesus o cabeça da igreja, estando os pés no corpo, ora, o diabo é posto por debaixo dos nossos pés. Então, não perca a oportunidade de hoje, através de ouvir, entender e praticar o que o Espírito Santo aqui nos diz, não perca a oportunidade de vencer. Amém? Amém. Aqui o apóstolo Paulo dirigiu uma palavra a crentes. Pessoas que já estavam imbuídas de uma fé e que por meio desta fé estavam em comunhão com Deus. Esta fé estava centrada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé cristã é fé na pessoa e na obra de Cristo. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, é objeto da nossa fé. Nisso nós acreditamos. A nossa fé, portanto, não é volúvel. Hoje creio assim, amanhã creio assado. Não, a nossa fé, ela é estável. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, feito está. E registrado está. Não há nova fé, não há nova revelação. O que existe é a pessoa de Jesus, que deve ser mirada e crida. E isso com toda avidez. Então o apóstolo Paulo, quando dirigiu essas palavras aos crentes, estava dando para eles uma diretriz clara de qual deve ser a conduta cristã, do discípulo de Cristo. Versículo 1, ele fala, se existe, ou uma melhor tradução poderia ser, já que há exortação em Cristo. E esta exortação aqui, irmãos, não é a chamada de atenção, o puxão de orelhas. Exortação aqui tem um sentido de encorajamento. Se há algum encorajamento em Cristo, já que existe encorajamento em Cristo, já que há consolação de amor, já que há comunhão do Espírito Santo, e que existe também entranháveis afetos de misericórdia. Versículo 2, então ele diz, completai a minha alegria. A alegria do apóstolo enquanto plantador de igreja consistia no fato de que os crentes compreendessem qual deveria ser a disposição contínua do coração de cada novo irmão de fé. Ele começa, portanto, a enumerar estas coisas, sem as quais você e eu não podemos viver. Encorajamento, consolação, de amor, entranháveis afetos de misericórdia e comunhão do Espírito Santo. Sem estas coisas é impossível viver.
uma vida cristã, é evidente. Há quem opte por viver uma outra vida, um outro estilo de vida. Mas se você e eu desejamos de fato viver a vida cristã como for a proposta pelo Senhor Jesus, eis aqui algumas coisas que são imprescindíveis, indispensáveis, sem as quais a gente de fato não pode viver. Todas estas coisas aqui enumeradas, elas se acham em Jesus. Elas se acham em Jesus. Mas quem ministra estas coisas na vida do crente é o seu irmão do lado. Quem compreendeu isso diz amém. Essa palavra de encorajamento que procede de Cristo sai da minha boca e tem como alvo o seu coração. Confie no Senhor, vá em frente. Deus é contigo. Há este encorajamento. Seja você cumpridor do papel para o qual o Senhor Deus te tem vocacionado. Seja um encorajador. Abra a sua boca. Existem pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Barnabé, cognominado, apelidado de filho da exortação, filho da consolação, ou ainda o encorajador. Eis ali um homem que sempre possuía nos lábios uma palavra que colocava o irmão abatido em pé. Existe este encorajamento que procede de Cristo. Portanto, abra a sua boca. Existe alguém perto de você que precisa de uma palavra de encorajamento. É assim que se vive a vida cristã. Encorajando e sendo encorajado. É por isso que o Senhor nos chama para vivermos em rebanho. Uma ovelha só é ovelha desgarrada. A ovelha deve estar inserida num contexto de coletividade. Esta é a vontade do Senhor. Que nós, pela mútua fé, nos encorajemos. Amém? Se há alguma consolação de amor, há um momento de perda. A gente precisa ser abraçado. A gente precisa ser consolado. A gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado e que pelo menos em certa medida entenda a nossa dor. Que em vez de estender o dedo e rir e dizer, olha, se arrebentou com a sua vida, hein? Agora você vai pagar, tintim por tintim. Que em vez disso diga, escuta, o Senhor te perdoa. A sincera disposição do seu coração de fazer caminho direito. O Senhor te perdoa. O Senhor me perdoou, Ele também te perdoa. Consolação, isso é necessário, é imprescindível. Irmãos, irmãs, ninguém suporta viver a vida cristã sempre e continuamente debaixo de sentenças. Nós precisamos de consolação. E esta consolação está em Cristo. E esta consolação tem como portador você, eu. Encoraje, console. O texto diz mais, fala a respeito de comunhão do Espírito. Isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui, irmãos, é insubstituível. Você já teve um bom amigo? Uma boa amiga? Muito bem. É bom ter amigos. Mas nada substitui um irmão em Cristo. Alguém que pelo Espírito Santo conosco tem uma comunhão tal que nós podemos abrir, escancarar o nosso coração e falar a respeito da nossa maior fragilidade e confiar que esta pessoa não nos exporá ao ridículo. Porque esta pessoa de fato nos ama. Quem entendeu isso diz amém. Seja você uma pessoa confiável. Seja você uma pessoa que pelo Espírito Santo possa fornecer àqueles que precisam abrir a boca. E a Bíblia diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Existe gente que está doente, que está enferma,
que a semelhança de Davi no Salmo 32, está como que os ossos secando. Dizia ele: enquanto eu me calei, o meu humor se tornou em sequidão e de estio, a língua se apegou ao meu paladar, os meus ossos envelheceram diante de mim, mas eu confessei o meu pecado, e o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Irmãos, a gente precisa ser gente confiável. Talvez você não confie em mim para confessar o teu pecado, porque você sabe que a próxima pregação que eu vou mencionar o teu pecado. Não seja assim. Em nome de Jesus, tenhamos esta comunhão estabelecida pelo Espírito Santo. Olha só que comunhão perfeita. Algo que é santo, que é puro, que é destituído de interesse. A minha amizade contigo não tem como base aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você pode fazer por mim. Quero andar junto com você simplesmente porque você tem fé em Jesus, assim como eu tenho fé em Jesus. Então o Espírito Santo estabelece essa comunhão. E esta comunhão é santa, ela é pura, é perfeita. Nessa comunhão não existe fissura, bloqueio. Amém? Estamos vencendo o diabo, amém, irmãos? O diabo tem medo dessas coisas, irmãos. O diabo tem medo dessas coisas. Tem demônios que estão ouvindo esse sermão agora. Sabia disso? Espíritos imundos que agora eles sabem o que está rolando aqui dentro. E talvez esses demônios estejam percebendo alguma coisa que alguns crentes ainda não perceberam. O quê? Que Deus quer nos fazer vencedores. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo declara que a sua alegria seria plena, seria completa, se eles vissem os irmãos caminhando desta forma. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isto é possível sim. Não ajude o diabo. Não, isso aqui é utopia, é loucura, é um alvo inatingível. Não faça coro com Satanás. Isto sim é possível, uma igreja assim existe. É obra do sangue de Jesus. É cheia do Espírito Santo. Esta igreja existe. Esta é a igreja de Jesus. Versículo 3, portanto, veja que ele vai apresentando de forma positiva e agora ele vai amarrando na outra ponta também. Versículo 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Está feito, irmão, está feito. A roda já foi inventada, irmãos. Não precisa inventar a roda. É praticar isso aqui. Então, o que eu entendo pelo Espírito de Deus? De forma clara, porque o texto é direto. Não exige um esforço terrível de interpretação. O texto é claro. Ricardo, você não deve fazer nada nesse contexto de igreja, nesta vida de fé em Cristo. Você não faça nada por partidarismo. Não puxe a sardinha para o teu lado da brasa. Não faz isso. Não é assim que crente age. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, com o intento de projetar-se, sobressair, porque esta glória é vã, é
é inútil, é vanglória. Não faça nada com o propósito de aparecer. Tudo que você fizer, faça tendo como motivação humildade. Humildade. Considerando que humildade na prática é isso aqui, tá? O quê? Considerar o outro superior a mim. Isso é ser humilde. O resto é falsidade. O resto é conversa fiada, irmãos. Se em meu coração não existe esse discernimento de que vocês são maiores do que eu, então eu ocupo este púlpito agora, eu aqui que falo com vocês na condição de pregador, eu ocupo este púlpito de forma ilegítima. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Vamos mais adiante aqui no texto. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, o beabá do evangelho é isso aqui. Jesus ensinando a orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É tudo no coletivo, não tem nada meu, tem nosso. Quem entendeu isso diz amém. Não tem minha vitória, tem nossa vitória. Não tem meu ministério, tem nosso ministério. Não tem minha igreja, tem nossa igreja. Não tem minha visão, tem nossa visão. Não tem meu objetivo, tem nosso objetivo. Não tem minha glória e nem tua glória, tem glória de Cristo. Aí o apóstolo Paulo, é só pelo Espírito de Deus mesmo, né, irmãos? Isso aqui é ungido, é obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não é fruto da mente do apóstolo Paulo, é inspiração do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo apanha e leva o apóstolo Paulo a escrever essas coisas aqui. Aí o versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pense nesta pessoa, Jesus, a pessoa detentora de toda a autoridade nos céus e na terra. Eis aqui de fato uma pessoa importante. Qual é a característica que mais sobressai neste que é o Senhor de todos, o Senhor da glória? A humildade. Irmãos, a humildade não é incompatível com a autoridade. A autoridade verdadeira, ela é indissociável à humildade. Pois ele, Jesus, subsistindo na forma de Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis explorar isto que lhe era inerente, natural, por direito, legítimo. Pois sendo Deus, em vez de usufruir das benesses de ser Deus, o que ele fez? Ele se humilhou, se aniquilou, se esvaziou. Em outras palavras, encobriu a sua glória divina
na encarnação. Jesus não abriu mão de nenhuma qualidade de Deus, tá certo? Continuou onisciente, onipresente, onipotente, eterno, santo, justo, todos os atributos de Deus ali. Cristo encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas na encarnação Ele escolheu servir. Ele merece ser Deus. Ele merece estar no trono de glória. Ele merece. Ele não tem nenhum complexo. Tanto que diante do seu trono existem aqueles seres celestiais que clamam, né, dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua bondade, toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse assim diz, né? Isaías e Apocalipse. Mas só que não estão falando com ele, porque ele não tem nenhuma crise de identidade, ele sabe quem ele é. Eles clamam uns aos outros dizendo, já reparou isso no texto? Irmãos, olhe para Jesus e abrace, hospede em seu coração esse mesmo sentimento que se achou no coração de Jesus. Você é alguma coisa? Não fique exigindo que alguém toda hora fica repetindo o que você é, o que você é, o que você é. Você sabe quem você é, você se garante. Você se garante? Então, não fique esperando as pessoas toda hora. Puxa, Ricardo, você prega que é uma maravilha, hein? Puxa, que maravilha. Sabe o que é isso, irmão? Isso é insegurança. Querer ouvir todo dia isso. Isso é insegurança. Profeta que se... você foi ungido. Isso é insegurança, irmãos. Isso é não saber quem é. Eu sei que ele me ungiu. Não precisa ninguém falar. Amém? Talvez, segundo o propósito de Deus, se faça necessário que as pessoas às vezes comentem entre elas. Essa palavra foi de Deus, hein? Mas que isso não chegue até a mim. Porque vai me fazer mal. Quem entendeu diz amém. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa palavra aqui, ela é intensa, né, irmãos? Servo. Jesus não estava brincando, não. Não era hobby. Ele, de fato, assumiu a forma de servo. Era de verdade, irmãos. Não era para inglês ver, não. Era de todo o coração. Era de todo o coração. Existia autenticidade no ato de servir. Quando Jesus se despiu da roupa de cima, se cingiu com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, incluído Judas Iscariotes, que ele de antemão sabia, era o traidor. Quando Jesus fez isso, ele o fez de todo o coração. Lavar os pés era o serviço do servo, sabe, o que não sabe fazer nada, lava os pés dos convidados. Jesus disse, eu vou fazer isso. Quem era aquele que lavava os pés daqueles pescadores, daqueles homens? Deus. O Deus Todo-Poderoso. Você não entende o que é isso, irmão? Eu também não entendo. Mas eu me pasmo. Eu me maravilho. Depois, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele volta para a mesa e dá um ensinamento para os discípulos e diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem porque eu de fato sou mestre e sou senhor. Ora, se eu sendo mestre e senhor vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo. Irmão, exemplo é tudo. Exemplo é tudo, irmãos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, nunca funcionou, irmãos. Porque o exemplo de Jesus é eficaz, porque é autêntico.
é verdadeiro. É verdadeiro. E o desafio aqui não é lavar os pés de Jesus. Porque senão você e eu, como João Batista, daríamos um pulo para trás. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno. Então, o desafio não é lavar os pés de Jesus. Seria para mim uma honra maravilhosa lavar os pés de Jesus. A honra é lavar o desafio é lavar o teu pé. É te reconhecer maior do que eu. Esse é um desafio terrível. Mesmo porque eu olho para você e eu sou tão mais importante que você. Carnalidade. O nome disso é carnalidade. Carnalidade. O nome disso é carnalidade. Veja, portanto, o exemplo de Jesus. Bom, na teologia de Paulo, na forma como Paulo entende o plano da salvação, ele coloca Adão, lá o Adão do Éden, como responsável, através do pecado, pela queda de toda a humanidade. E ele identifica Jesus como o segundo Adão. Quem já leu isso na Bíblia? Jesus é o segundo Adão. É maravilhoso isso. Agora veja só. O primeiro Adão, o da desobediência. Por que Adão, de fato, veio a desobedecer? Porque ele queria galgar uma posição maior da que lhe era devida. Ele não estava contente em ser homem. Ele queria ser Deus. Está ali o fruto. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele queria ser mais. Então, através da desobediência, ele intentava, e veja a arrogância deste homem. Ele não queria subir um degrau, ele queria subir todos. Ele queria chegar no trono de Deus, ele queria ser Deus, autônomo, independente. O Adão, que era homem, pela desobediência, intentava ser Deus. O segundo Adão, Jesus, sendo Deus, pela obediência, decidiu ser servo. Glória ao nome de Jesus! Ele é digno, glória ao nome de Jesus! 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 Temos, portanto, aí dois caminhos. Você quer ser grande? Você pode ser. O diabo te propõe. Segue esse caminho. É da desobediência, mas você vai ser Deus. Esse caminho não me serve. Eu quero trilhar o caminho aberto pelo Senhor Jesus, que sendo Deus, não pela desobediência, mas pela obediência. E que tipo de obediência? A obediência até as últimas consequências. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Pela obediência ele decidiu se fazer homem e servir. E servir. Irmãos, a liderança de Jesus nunca foi pautada pelo domínio, sempre pelo exemplo. Liderar é influenciar. Às vezes você olha a molecada jogando bola e um diz, não, vai para cá, vai para lá, é o mais falador, né? Às vezes nem é o dono da bola, né? Porque às vezes o dono da bola se acha no direito de mandar, né? Foi gol ou não foi, né? E se de contrariar ele pega a bola e joga, vai embora e acabou o jogo, né? Essa coisa de liderança, irmãos, é muito bacana, é muito legal. Você olha lá a molecada e tal, e sempre tem um que é nato, e os outros vão seguindo, e os outros vai fazendo, né? E o time vence. Não é assim? Quem entende, diz amém. Mas é uma liderança de exemplo, é uma liderança que é a capacidade de influenciar, não é de dominar. Não é domínio, é influência.
A influência de Jesus é maravilhosa, irmãos. A influência de Jesus é maravilhosa. A autenticidade da liderança de Jesus. Jesus nunca fez meio de campo com ninguém. Nunca, jamais. Jesus, você nunca encontra Jesus. Ah, não, vê bem, tal. Não. Jesus nunca fez isso. Jesus foi assim. Alguns arrepiavam o cabelo. Ele não parava para dar satisfação a ninguém. E tanto mais ele escandalizava pessoas, tanto mais pessoas decidiam segui-lo. Sabe por quê? Porque Jesus era autêntico. Era verdadeiro. O dito de Jesus era corroborado pelo comportamento de Jesus. Não destoava. A característica mais evidente na pessoa de Jesus é a humildade. Venham até a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Se vocês assim fizerem, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Quem não quer estar perto de Jesus? Antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, admita, Jesus é Senhor. E nisto é glorificado Deus Pai. Irmãos, se existe uma honra, se existe um louvor, se existe uma glória que você e eu devemos desejar, é aquela que procede de Deus. Aquela que procede de Deus. A honra que procede dos homens é refúgio, é esterco, é menos que nada. Não tem sentido nenhum você me aplaudir. Não tem sentido nenhum você me reconhecer. Não tem sentido nenhum você me homenagear. Não tem sentido nenhum. Não tem préstimo, serventia nenhuma. O que é válido no teu coração, no meu coração, é o testemunho dado pelo Espírito de Deus no momento em que eu estou lá no meu quarto, ou você lá na sua casa, no local da sua intimidade. Então vem um testemunho dado pelo Espírito de Deus. Você agiu acertadamente. Isso não é maravilhoso? Quem já ouviu a voz de Deus mais ou menos nestes termos? Né? Você pode entender isso como a sensação de dever cumprido. A pessoa estava precisando sem que ninguém te pedisse e sem que ninguém soubesse, você foi, fez e se recolheu para sua casa, ninguém viu, mesmo as pessoas da sua intimidade, ninguém sabe, você deu com a direita, ocultou a esquerda, ninguém sabe, ninguém viu, mas o Deus que te vê em oculto, em público, te recompensa. Irmãos, é isso que vale, irmão, o resto é bobagem, o resto é conversa fiada, o resto é... Jesus uma vez disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, convém que seja arrancada. Esse arrancado de Jesus é algo intenso, irmãos. Ele não poupa, não. Ele não poupa. Então, vez ou outra, o nosso coração é terrível, irmãos. Não é mais o seu do que o meu. O nosso igualzinho. É terrível. O nosso coração. Sim, é que aqui não tem tanto congresso assim, né? No tempo era de outra denominação, né? Vivia de congresso. Não, o congresso dos adolescentes, da mocidade, aquele ciclo vicioso.
E no final da grande festa, o pastor subia e falava assim, queremos agradecer aqui as pessoas que, sem as quais não foi possível realizar essa festa. Então, o Benedito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, da Mariazinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Ruth, não sei o quê, não sei o quê. Aí, se esquecer de falar o nome do Ricardo. Não falou meu nome. E eu me matei para fazer essa coisa. Irmãos, tem que se converter, procura outra coisa para fazer, não serve para trabalhar na obra de Deus, não entendeu nada, está igual Pedro. Jesus dobra lá o joelho, lá vai lavar o pé de Pedro, Pedro sem entender de nada, atrevido do jeito que era, falador, falava sem pensar, não, tu nunca lavarás os meus pés, como se estivesse fazendo um bem. Como se, você sim, Pedro, você sim é um discípulo que entende as coisas tal como elas são. Os outros deixaram lavar os pés dele. Mas você, Pedro, é sabido. Você sabe que o maior domina e quem manda, né? Como que é? Quem pode, e quem tem juízo e tal. Não é assim? Aí então, senta aqui, Jesus. Aí Pedro vai lá, tá vendo? E olha, tá vendo? Se lascaram vocês aí. Foi isso que aconteceu? Jesus falou o seguinte, Pedro, o negócio é o seguinte, se você não aceita que as coisas sejam assim, que o maior seja servo de todos, você não tem parte nem sorte nesse ministério, você não presta para ser um dos 12. Você também não presta se você não entender. Se você não entender isso, você não presta. Não interessa. Não interessa. Talvez você esteja até exercendo alguma função. Mas se você entende que você é o tal, você não presta. Você não presta. Pelo menos não para servir a Jesus. Talvez você preste para servir a denominação. Talvez você preste para servir a homens. Para servir a Jesus você não presta. Terrível, né? O pastor Ricardo não presta. Talvez não, irmãos, mas o que eu estou falando aqui é bíblico. Fazer o quê? Você quer identificar um fariseu? Porque você lê o Novo Testamento, você vê o Senhor Jesus andando de lá para cá, Jesus nunca teve dificuldade de lidar com prostitutas, meretrizes, com a mulher adulta, ele não teve dificuldade. Nem com o publicano Zaqueu, nem com o próprio Levi, Mateus, né? Ele não teve problema de se assentar na roda lá dos pecadores e tomar uma refeição com eles, com o propósito, é evidente, de chamar o pecador ao arrependimento. Jesus não tinha problema com essa gente, mas com fariseu, escriba, sacerdote, Jesus ficava bravo, irmãos. Irmãos, Jesus ficava bravo, sepulcro caiado, é isso que vocês são. Por fora, vocês estão branquinho, pintado de cal, por dentro, cheio de podridão, ossos mortos. Conheço vocês. Era o pessoal que andava com a Bíblia na mão, eram os doutores da lei. Eram os chamados beberins, os separados. Jesus sempre a perseguição que Jesus sofria era dessa gente que tinha medo de perder a posição. Só isso. Sabia disso? O medo dos fariseus qual que era? Perder a posição. Por isso perseguiram a Jesus, a ponto de crucificá-lo. Solta Barrabás, crucifica a Jesus. Anás, Caifás, porque o negócio ali era... Vamos levantar falsas testemunhas. Não tinha, irmão, não tinha freio para esse pessoal. Era gente hipócrita, gente mentirosa. Gente que queria garantir o seu lugar ao sol. Isso. Jesus expulsava demônios? Esse homem faz isso por Beelzebu, maioral dos demônios. Veja a que ponto eles chegaram, blasfemar contra o Espírito Santo.
blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Como é que se identifica um fariseu? Eles gostam dos primeiros assentos, disse Jesus. Nas festas, os primeiros lugares. Eles gostam das saudações nas praças, para serem chamados pelos homens de Rabi, ô mestre, opa, amém, amém. Eles gostam disso. Eles oram em público, para serem vistos pelos homens. Tudo o que eles fazem é para serem louvados pelos homens. Quem entendeu isso? Diz amém. E se de repente você não concorda com isso, é porque você é um fariseu. É porque o teu coração está cheio de rapina. É porque o teu sentimento não é conforme o sentimento de Jesus. É que você não está apto para o reino de Deus. Você acha mesmo esse discurso que eu trago hoje duro? Duro será o discurso proferido pelo Senhor Jesus no último dia. Mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo, Senhor, eu, Ricardo, era o pastor de uma igreja grande, 1000 pessoas. Ricardo, que igreja que era? Avivamento do poder de Deus. Avivamento do poder de Deus, sempre gostei muito dessa igreja. E aliás, tem 1000 pessoas aqui, mas você eu nunca conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, está escrito na Bíblia que isso vai acontecer, irmãos. Gente importante, que a gente hoje aplaude e diz, é a liderança evangélica brasileira, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Quem entendeu isso, diz amém. E se você não entendeu, irmãos, dobra o seu joelho. Porque uma mente carnal não pode compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito parecem loucura. Mas no reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim. Quando eu cresço, eu me afasto de Deus. Quando eu diminuo, eu dele me aproximo. A vontade dele eu me conformo. Uma certa vez, Jesus ainda no princípio do seu ministério começa a fazer muitos discípulos. Os discípulos de Jesus começam a batizar muitas pessoas. Aí então o que acontece? Os discípulos de João Batista ficam enciumados. Chegam em João Batista e dizem assim, olha, aquele de quem o Senhor deu testemunho, ele lá, batizando, e todo mundo está indo ter com ele. Quer dizer, tinha uma multidão aqui, agora o pessoal está indo tudo para lá. Vamos tentar conter isso. Os discípulos de João Batista estavam enciumados. Aí João Batista falou assim, cheio do Espírito Santo, né? Crente de verdade, verdadeiro, profeta de verdade, não era falso profeta, era verdadeiro profeta. Olha, eu já disse para vocês desde o princípio, eu não sou o esposo. Quem tem a noiva é o esposo. Eu sou apenas o amigo do esposo. Eu sou convidado para a festa não é minha. A minha alegria já está completa. Importa o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, de verdade, não é blá, 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 de verdade mesmo, de verdade, que eu diminua, de verdade, de coração. Jesus, olha, Senhor, até me esforço, mas o Senhor sabe que lá no pontinho do meu coração eu quero cantar aquele hino lá, Sabor de Mel. Irmãos, eu tenho um problema sério com esse hino. Por causa do trechinho, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ficar arrependido quando te ver na bênção. Vai estar na plateia e você no palco. Irmãos, eu não consigo ver Jesus nesse negócio. Eu sei que você gosta desse hino. Continua ouvindo e cantando, mas
chega nessa pontinha, você fala assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor me exaltar, não deixa eu pisar em ninguém não, que isso é feio. Amém? Feche teus olhos, sentado como você está. Obrigado, Deus. Irmãos, irmãs, estas coisas exigidas pelo reino de Deus, humildade, abnegação, obediência, esvaziar-se, humilhar-se, servir. Irmãos, isso não está no teu poder, você não consegue, eu não consigo. A nossa disposição natural, a nossa carne, o nosso coração, o negócio é o seguinte, pirão é pouco, primeiro o meu. Se alguém quiser tomar a minha posição, eu dou um chego para lá, não quero nem saber. Às vezes a gente usa a espada de outros, né, para matar, igual o Davi, né? Queria ficar com a mulher do Urias, né? Larga o rapaz lá na frente lá e tira a escolta dele e que ele seja morto pela espada dos moabitas, né? Eu não tive culpa, teve inteira culpa. Enfim, a disposição do nosso coração é carnal, irmãos. Nós somos terríveis. Mas se você agora confessa diante de Deus e diz, Deus, eu estou nessa. Eu estou no esquema dos fariseus, eu só faço para ser visto. Não tem humildade em meu coração, o que existe é o desejo de ser, de ter. Eu não consigo ver nada como nosso, eu só consigo ver como meu. É a minha vontade que tem que ser estabelecida, ainda que eu tenha que atropelar todo mundo. Se você é sincero agora com o Senhor, se você tocado pelo Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus pode te convencer, irmãos, que essas coisas são erradas. Só o Espírito de Deus, irmãos. Tem dois grupos de pessoas hoje aqui. Pessoas que vão sair daqui fulas da vida, querendo me pegar na esquina. E tem outro grupo de pessoas que vão sair daqui me amando. Me amando. Pelo simples fato de eu ter sido portador de uma palavra que procedeu de Deus. Feche teus olhos. Agora, irmãos, mais do que outras vezes, agora, mais do que outros cultos, é você e Deus. Eu não posso fazer nada por você. Agora é você e o Espírito de Deus que está aí, pronto para agir, mediante uma atitude de contrição, de quebrantamento, de humildade. Se você disser, Deus, eu sou um fracasso. Deus, eu busco a glória que procede dos homens, eu sou uma pessoa que vive em busca de vanglória. Eu sou uma pessoa facciosa, eu faço por partidarismo. Eu puxo para o meu lado. Se você é sincero com Deus agora, o Espírito de Deus te transforma. Se você é sincero com Deus agora, o Espírito de Deus te dá poder para morrer para si mesmo. Poder para sair do esquema dos fariseus, dessa vida religiosa, superficial. E daí que eu sou diácono, e daí que eu sou presbítero, e daí que eu sou pastor, e daí que eu tenho formação universitária, e daí que eu tenho dinheiro, e daí que eu sou bonito, que eu sou bonita. Irmão, irmã, seja cheio do Espírito Santo, pareça com Jesus,
Rejeite o primeiro Adão. Siga o exemplo do segundo Adão. Ó Senhor, as nossas palavras denunciam, evidenciam aquilo que nós trazemos no coração. A boca fala do que existe em abundância no coração, ó Deus. Com a boca nós temos louvado a nós mesmos. Temos cantado em verso e prosa, Senhor, os nossos feitos, os nossos méritos. Deus, tudo isso é lixo. Tudo isso só alimenta demônios. Tudo isso só põe por terra aquilo que o Senhor veio edificar, a tua igreja, o teu povo. Nós nos humilhamos neste momento diante de ti. Nós nos humilhamos diante de ti, Jesus Cristo, Senhor. E clamamos, tem misericórdia, vem nos socorrer. Influencia, impacta as nossas vidas. Nos atropela, Senhor, com um caminhão grande. Nos quebra por inteiro, Senhor. Nos lança no solo. Assim como o Senhor encontrou a Saulo no caminho de Damasco. E quando aquele homem viu aquela grande luz, impactado, caiu no chão. O campeão da perseguição, o maior dos fariseus. Aquele homem soberbo, presunçoso, perseguidor, caiu no chão. Ó Deus, lança-me no chão nesta noite e me converte. Lança-nos no chão nesta noite e nos converte. Transforma Saulo em Paulo. Transforma, Senhor. Transforma, meu Senhor, tem misericórdia. Nos tira do engano. Nos tira, meu Senhor, da hipocrisia. Nos tira, meu Senhor, do farisaísmo. Eu quero, meu Senhor, abrir os meus olhos e ver pessoas que são maiores do que eu. Oh, meu Deus, eu clamo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Abra os teus olhos e olha para a pessoa que está do seu lado. Tua frente, atrás de você, olha para essa pessoa. Experimenta aí, vê se você foi liberto, vê se você foi livre. Você reconhece, você é de verdade, de verdade. Você vê essa pessoa mais importante do que você, ou você enxerga essa pessoa como uma subalterna? Você enxerga essa pessoa como uma subalterna? Empregadinho seu? Você enxerga essa pessoa como um empregadinho seu? Você não foi liberto, mas se você vê essa pessoa como um irmão, se você vê essa pessoa como alguém que possui em si o Espírito de Jesus Cristo, a quem você ama e reverencia e quer servir, ô irmão, então dê um aplauso a Jesus. Ele te salvou hoje. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor amados, graças a Deus por essa noite, pela boa palavra que o Senhor nos deu nesta noite, que o nome do nosso Deus seja eternamente enaltecido, glorificado. Amém, amados? Amém. Deus seja louvado. Se coloque em pé. Nós queremos agradecer a Deus por tua vida, dizer que você é uma bênção de Deus, e nós rendemos graças a Deus por tua vida, tá? Você é bênção de Deus, bem-vindo, e a irmã bem-vinda também, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero avisar que amanhã à tarde nós temos culto com as irmãs, é isso, né, irmã Sônia? A irmã missionária Graça estará trazendo a boa palavra de Deus amanhã à tarde. Amanhã a irmã Graça ministrando a palavra para a glória do nosso Deus. Eu preciso acertar com a irmã Marluce com a Beth a respeito da viagem. Hoje não, amanhã, irmã Marluce. Está certo que o Sérgio da Casa de Recuperação ficou de dar a resposta se o pastor Donizete vai com a esposa e o pessoal para definir a situação da senhora se vai de carro. Está certo, irmã Marluce? O Nelson me ligou e falou que ainda tem mais 3 lugares.
Eu pensei, irmã Yolanda aí. Irmã Yolanda, fala com o esposo aí, com o Geraldo. Se ele deixa. Vê se ele deixa, irmã Yolanda. Então, tem ainda 3 lugares, tá certo? Em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos culto, não é? Nós temos oração e palavra também na quinta-feira, em nome de Jesus. Essa quinta agora, pastor Esther? Então, quinta-feira tem consagração. Vamos ver se eu inverto, então, a casa de recuperação para cooperar com os irmãos. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos orando aí num propósito. Quem está orando aí, jejuando no propósito? Para estarmos trabalhando, para que Deus esteja nos orientando. Irmãos, eu faço convite a toda a igreja, a todos os irmãos. Vamos para a oração. Deus nos orienta. Deus toma a frente. Deus quebra as cadeias. Deus manifesta a tua glória. Deus usa a minha vida. Deus desperta a minha vida. Deus, eu quero uma alma, eu quero ganhar almas para ti. Então tem que ser esta oração, e nós estamos nesse propósito, viu, irmãos? Nós estamos neste propósito aí, em nome de Jesus. Amém. Oremos e agradecemos ao nosso Deus. Queremos te agradecer, Pai justo, Pai santo, por todas as bênçãos dispensadas à igreja. Muito obrigado, que a tua palavra possa permanecer nos nossos corações. Possamos, ó Deus, vivermos, ó Deus, a tua palavra verdadeiramente, Senhor, a cada dia aprender de ti, ó Deus, que é manso, que é humilde, Senhor. Senhor, para encontrarmos verdadeiramente o descanso, Senhor, em ti, Senhor. Senhor, sustenta esta obra, fortalece, dai-nos, ó Deus, em tudo, Senhor, direção, que nada seja feito pela alma, mas que tenhamos do Senhor a orientação, mas que tenhamos do Senhor a direção, Senhor, em tudo, para que o teu nome venha a ser enaltecido. Levanta e desperta-nos para aquilo que tu tens, para aquilo que tu queres. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito de Deus permaneçam sobre a igreja, hoje e sempre. A igreja de Jesus diz amém. Deus te abençoe. Cumprimente teu irmão. Cumprimente teu irmão. Cumprimenta.